Hoje a nossa entrevista é com Heitor Camarim Júnior, ex-lateral direito do Flamengo e até da Seleção Brasileira, além de ser um ex-vereador e ex-prefeito aqui de Laranjal Paulista. Heitor, seja bem-vindo ao LP Informativo. Edson, uma satisfação falar com você. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar pelo trabalho, seu trabalho de levar informação boa à nossa população. Opa, muito obrigado. Heitor, primeiramente eu quero que você me conte um pouco mais da sua infância, né? Como, quando e onde que você começou a sua carreira? Eu fui criado nesse bairro aqui em Vila Campace, né? Comentamos sobre isso e naquele tempo tinha poucas opções de lazer, né? E a maioria dos meninos na sua época era futebol. Então, tinha vários campinhos aqui em Vila Campace, né? Eu estudei na escola do Campace, depois Quinzinho do Amaral, no SECA, né? Uhum. Mas a minha formação base foi aqui no Campace. Então tinha campo na frente da escola, atrás da escola, do lado da escola. E as opções naquele tempo, a gente gostava e vivia quase o dia todo, além da escola, jogando futebol. Né? E dentro dessa situação, todo menino naquele tempo sonhava em ser jogador de futebol, né? Levar uma carreira. E só que a ambição nossa não era muito grande, né? Porque nós tínhamos naquele tempo, 75, 76, a Associação Esportiva Laranjalense, que é chamada de associação, né? Carinhosamente pelo Laranjalense, estava na divisão, na terceira divisão naquele tempo, né? Tinha 5 divisões, né? Tinha a especial, a primeira a especial, e tinha a terceira divisão que a Laranjalense participava e já era profissional. Então, para nós meninos daquele tempo, nosso sonho não ia muito além de um dia vestir a camisa da associação, né? Que era a Associação Esportiva Laranjalense. Então, esse era o nosso sonho de infância. Só que aí eu acabei fazendo teste no Guarani de Campinas, né? Naquele tempo tinha uma expressão que até hoje tem nos clubes, que fala peneirão. Né? Peneirão é quando vários jogadores, naquele tempo, vários jogadores da região iam num determinado momento no Guarani, Ponte Preta, Rio Branco de Americana, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, fazer teste, né? Nos chamados peneirões. Então nós íamos de 60, 70 garotos no dia, eles tiravam 2 ou 3 jogadores, né? E numa dessas oportunidades, né, eu fui levado, porque tinha um amigo, foi até o Edson Belotto, que era jogador, jogava também, e eu fui indicado pelo Chiquinho de Nena, que mora a família de Nena aqui de Laranjal Paulista, que tinha conhecimento no Guarani. Então nós fomos indicados para poder fazer o teste, que já era uma grande coisa, né, fazer o teste. Então assim, aí chegamos, nesse dia eu fiz o teste, que eu era 64, eu sou de 64, eu tinha 14 para 15 anos e o Edson tinha 16. O Edson acabou voltando em julho, né, e ficou no Guarani também, só que eu fiquei sozinho lá naquele momento. Fiz o teste e entre os 3 escolhidos eu fiquei. E aí comecei a carreira no Guarani, né, e eu posso detalhar depois com mais calma todos os lugares que eu passei. Beleza. E olha, você foi um dos destaques também da Seleção Brasileira Juniores de 1983. Como foi para você se adaptar com aquele momento? Então, para chegar em 1983, na Seleção Brasileira, aí eu fui para o Guarani, eu fui campeão paulista infantil, naquele tempo era juvenil C, né? E por um erro de um diagnóstico, que aí vai um pouco das histórias da vida, né? Houve um diagnóstico errado no exame, acusou que eu tinha doença de Chagas. Nossa. Né? O coração era dilatado e tal. Aí no final do ano, em dezembro, eu fui dispensado do Guarani, que eu tinha acabado de ser campeão paulista. Aí eu acabei indo para Ponte Preta. Aí antes disso, fiz 2 exames, fiz o exame, não deu nada deu uma doença normal, que é do coração, que podia jogar o futebol normal. Então, a partir daí, eu fui para Ponte Preta, que era um time rival.
mas que já conhecia, porque eu tinha disputado o jogo final, foi contra a Ponte Preta, né? Então eu já conhecia, e aí o primeiro treinador que eu peguei na Ponte Preta foi o Jair Pisserni, que depois eu vim encontrar com ele lá em Portugal, no Nacional da Ilha da Madeira. Aí fiz a carreira na Ponte Preta, né? Campeão paulista juvenil em 81. Nesse ano eu tinha a particularidade de bater faltas, né? Eu batia escanteio, pênalti e faltas, né? Mário Sérgio cruzou, Heitor encheu o pé. Luiz Silvio, muito esperto, deixou passar por entre as pernas, enganando o goleiro. Placar final, Ponte Preta 1, 15 de Jaú também 1. Eu acabei me transformando em um especialista na batida de falta, né? E com isso, naquele ano fiz 9 gols. E o centroavante, que também foi artilheiro do time, fez 9 gols também. Então isso chamou um pouco a atenção, né? E aí eu fui convocado pela primeira vez em 1982 para a Seleção Brasileira Juvenil, naquele ano, né? Então foi aí que, dessa seleção juvenil, eu disputei o campeonato na União Soviética, em Moscou, em 1982. Depois voltamos, eu fui novamente convocado para a Seleção Brasileira em 82, aí já com juniores, né? Que é o chamado Sub-19. O treinador mudou, né? Era o seu Antoninho, que estava na seleção, que foi a Moscou, saiu, entrou o Jair Pereira, e na primeira convocação, é um detalhe até importante, porque na primeira convocação, na mudança de treinador, eu não fui convocado, né? Aí depois houve um jogo no Pacaembu, a seleção brasileira viajava o Brasil, jogando contra as seleções do estado. Então nós tivemos um jogo contra a seleção do Mato Grosso, seleção do Espírito Santo, e um desses jogos que a seleção brasileira estava marcado era contra a seleção de São Paulo. E eu não tinha sido convocado, né? Aí fui convocado para a seleção de São Paulo. Aí um jogo lá no Pacaembu, seleção brasileira e seleção paulista, eu joguei titular, e o Guto e o Lula, né? 3 jogadores eu que era da Ponte, o Lula do Guarani e o Guto, que era do 15 de Jaú, foi convocado. Nós ganhamos de 1-0 da seleção brasileira. E nesse jogo, né, deu para chamar um pouco a atenção, e o treinador, na próxima convocação que houve da seleção brasileira, nós fomos convocados. É aí que surge a minha história na seleção Sub-19, né? Que eu fiz 47 jogos com a camisa de seleção, né? Desde Moscou, né? Que foram as primeiras participações, até os Jogos Pan-Americanos, que foi em 83, eu fiz 47 jogos e 7 gols para a seleção brasileira. Né? Então foi dessa maneira que eu fui convocado para a seleção brasileira. Aí começa a história dos títulos. Entendi. Olha, e você tem estimativa de quantos gols você já fez na sua vida? Os gols, desde os 14 anos, né? Que conta quando você é federado, né? Eles falam federado, dentro da federação, que eu fui em 15 anos em 1979, né, pelo Guarani, que foi o primeiro clube que eu me filiei, né, que eu fui ligado ao Guarani, 123 gols, né, e 90% de bola parada. Pênalti, tem uma particularidade que em 2 gols olímpicos, né, um contra a Portuguesa aqui no Canindé em 1981, um gol olímpico, eu batia com o lado externo do pé direito, né, a maioria das bolas, e lado direito, pé direito. Então, é o efeito da bola. É ao contrário que nós vamos falar, né? E outro gol em Portugal, na primeira divisão, né? Marítimo e Estoril, da Ilha da Madeira. Marítimo da Ilha da Madeira contra o Estoril. Em Lisboa, eu fiz um gol olímpico também lá. Então, além desses 123, 2 olímpicos, vários de pênalti e falta, né? E 10% talvez com a bola em andamento, né? Mas esse é o número de gols, né? Olha, Heitor, após momentos de amor no esporte aqui no Brasil, você ainda jovem foi transferido para Portugal. Me conte sobre esse momento da sua vida, né, lá em Portugal, além das histórias que ficaram marcadas em geral, aqui no Brasil e em Portugal. Então eu fiz essa base na seleção brasileira, Sub-19. Então além dos gols, assim, em toda a carreira, eu fui campeão sul-americano, né, que foi disputado na Bolívia. Nós somos campeão em 83. O fato de ser campeão sul-americano classificou o Brasil para o Mundial.
Então os 4 primeiros colocados iam para o Mundial. E o Mundial era no México em 83, em junho. Aí nós fomos para o Mundial, sagramos também campeão mundial. De 1983, numa final contra a Argentina, o qual ganhamos de 1-0. Brasil, campeão mundial de futebol, Júnior! O nervosismo desses garotos aí de 19, 18 anos também contou muito, mas a verdade é que essa é uma seleção campeã do mundo. Voltamos a falar com orgulho de um futebol campeão do mundo e de uma equipe pé quente em todos os sentidos, nesse simpático país, nesse nosso segundo país, que é o México. Eu voltei para Ponte Preta, aí fui convocado novamente para disputar os Jogos Pan-Americanos, né? Aí você vai aí foi na Venezuela, em Caracas foi sediado os Jogos Pan-Americanos. Nós ficamos na Vila Olímpica, é uma experiência muito legal. Então, além do futebol, você convive com todas as modalidades no mesmo espaço. Então, é uma chamada Vila Olímpica, né? Vários prédios e só tem atleta e pessoas ligadas à parte de manutenção dos atletas. Então, foi uma experiência muito legal. E eu sou medalhista pan-americano, né? Sou medalha de prata, essa medalha. Essa é a medalha dos Jogos Pan-Americanos de Caracas, né? Que deu trabalho grande, mas nós tínhamos expectativa do ouro, né? Como era um ano que essa seleção estava muito bem, tinha sido campeão sul-americano, campeão mundial e foi logo de seguida. Então, só que nós perdemos a final para o Uruguai por 1-0, né? Num contra-ataque perdemos o jogo. Isso para dizer que essa estadia minha na seleção brasileira acabou cortando o caminho. Quando eu voltei para Ponte Preta, a Ponte Preta me vendeu para o Flamengo, do Rio de Janeiro. Então, antes de ir para Portugal, eu passei pelo Flamengo, no Rio de Janeiro, aí fui para o Náutico, em Recife, Flamengo, fiquei 1 ano e meio, no Náutico quase 1 ano, e voltei para o Vasco da Gama. E fiquei 1 ano também, numa geração de Romário, Roberto Dinamite, Mauricinho, Acácio, Paulo Roberto, né? E vários jogadores. Da final do Campeonato Carioca, acabava o meu contrato em setembro de 86 e nós perdemos a final para o Flamengo, de 2-0, o último jogo, né? 15 minutos, 0-0. Paulo Roberto e Heitor. Os dois tomando grande distância. Mas quem bate é o Heitor. E ele bate bem, bate forte, Zé Carlos. Bonita defesa do goleiro do Flamengo. Fazendo a ponte para colocar num tapinha a bola pela linha de fundo. Você confere na repetição. Bateu bem o Heitor. Um Maracanã lotado, 130 mil pessoas no Maracanã. Hoje não pode mais, né? Hoje limitaram o número do Maracanã, se não me engano, a 90 mil torcedores. Naquela final tinha 135 mil pessoas. Foi muito emocionante porque é uma experiência totalmente diferente, né? Você, dentro daquele barulho todo, né? Só consegue dentro de uma final ainda, né? Então foi uma experiência muito legal. Acabando o contrato com o Vasco, surgiu a oportunidade de eu transferir para Portugal. E isso foi uma experiência nova, um país novo, né? E eu fui primeiramente em Portugal para o Vitória de Guimarães. Fiquei 1 ano. É o norte de Portugal, é um local mais frio, né? E peguei um clube que teve uma das melhores campanhas a nível da Taça UEFA, né? Que é o campeonato europeu. Alguns clubes disputam a Taça dos Campeões Europeus e alguns clubes a Taça UEFA, né? Que é os terceiros, quartos e quintos lugares, né? E aí fiquei 1 ano, passei por uma adaptação. No final daquele ano, aí fui transferido para o Nacional da Ilha da Madeira e fiquei 4 anos, né? Pegamos a Nacional, fomos para subir de divisão. Foi o primeiro trabalho do treinador Paulo Autuori, né? Que foi treinador hoje com muitos títulos aqui no Brasil, pelo São Paulo, pelo Botafogo, Atlético Paranaense, né? Ele começou um trabalho nacional para subir o Nacional para a primeira divisão. E nós conseguimos subir o time. Fiquei 4 anos no Nacional, depois fui para o Marítimo, né? Que é o rival também. Aí começou um novo trabalho.
que era com o objetivo de ir para a Taça UEFA, do Marítimo, né? Aí o Paulo Autori também foi para esse trabalho e conseguimos o objetivo 2 vezes, né? E chegamos à final da Taça de Portugal, que foi no ano de 95, que curiosamente foi o último jogo da minha carreira por opção. Eu ia perguntar isso. Então, desde o começo do Guarani lá, que eu comecei pelo Guarani, que eu tenho um carinho especial por onde eu comecei, independente do que aconteceu, né, do erro, lá, do diagnóstico, eu tenho um carinho muito especial pelo Guarani, pela Ponte Preta, é onde eu fui formado, né? E o Marítimo foi o primeiro jogo que eu fiz em Caraguatatuba pelo Guarani, Caraguatatuba, foi o primeiro jogo com 15 anos, se não me engano. E o último jogo da minha carreira, que foi numa final da Taça de Portugal, Marítimo Sporting de Lisboa, né? Então, e nesse meio tem as histórias, né, que a gente passou, as coisas boas, né? Porque o futebol, a gente tenta passar uma mensagem para o jovem hoje, que está começando uma carreira, que não é só alegrias, né? O futebol, primeiro você tem que ter a disciplina, eu acho que o estudo é muito importante, você não é só jogar futebol, ter o estudo junto com o futebol, porque você vai precisar muito do estudo. Você tem que ser uma pessoa informada, uma pessoa que sabe se posicionar, é muito importante. Mas saber que no decorrer da carreira tem as lesões, né? Ele fala as contusões, os altos e baixos, a pressão natural da torcida. O torcedor ele é do lado passional, ele vai pela paixão. Então as críticas é normal. Então cada jogo tem uma história, cada jogo você é cobrado e você coloca os objetivos na frente e tenta conseguir os objetivos, mas sabe que no caminho você vai ter. Eu tive contusão, operei joelho, quebrei nariz 2 vezes, né? Então, e você tem que ter a recuperação. Então você tem que ter muita força de vontade, de a hora que acontece o revés na carreira, você ultrapassar, passar por cima. Então o futebol é legal, mas tem os títulos, né? É muito bom quando você ganha. Eu tive a felicidade de ser campeão por várias vezes, né? Sul-americano, mundial, campeão Taça Guanabara pelo Vasco, pelo Flamengo, campeão pernambucano. Consegui um objetivo lá em Portugal, que era ir para a Taça UEFA. Então, os objetivos que são traçados. Mas também, por outro lado, tem a vez que você não consegue. Quando você cai de divisão, às vezes. Então, é uma coisa dura, é um baque difícil para quem cai, né? Eu caí uma vez com o Nacional. Mas serve de experiência para a vida da gente. A vida da gente não é só o lado positivo. Então, você tem que, do fator negativo, você tem que tirar a força de superação. Você vai superar, você vai aprender com que aquela lição que deixou e você vai superar. Então, o futebol é muito importante, muito legal, mas tem os dois lados. E a gente tem que relembrar esses lados, né? E as histórias, tem história interessante. Eu estava comentando, no Flamengo, por exemplo, o Zagallo, o treinador Zagallo foi um dos maiores treinadores do mundo, o Zagallo, né? Eu tive a felicidade de trabalhar com ele no Flamengo em 84. Nós chegamos na semifinal da Libertadores da América em 84 e nós pegamos o Grêmio. No jogo que foi no Maracanã, que foi o jogo de volta, né? Eram 2 jogos. O Flamengo perdeu o primeiro jogo em Porto Alegre. No segundo jogo eu estava no banco. E o Zagallo é muito supersticioso, ele gosta da camisa 13. Aí com 14 minutos, 15 minutos do primeiro tempo, o zagueiro nosso, um amigo Figueiredo, subiu numa bola, a hora que ele caiu ele quebrou o braço. Então aí teve que ser substituído. Naturalmente quem entraria no lugar dele era o Guto, que era zagueiro também e estava com a 14. Aí o Zagallo, pela superstição, ele pergunta pro preparador físico nosso, que chamava Franca Lassi, ele falou assim, Franca, quem está com a 13? Aí ele falou assim, a 13 é o Heitor. Então eu falei assim, então fala para ele entrar. Então aí ele fez uma mudança tática, né? Tirou o Leandro, que era lateral direito, colocou de central e eu entrei lateral direito. E nós ganhamos o jogo de 3-1. 3-1, que ele gostava muito do 13. Aí ganhamos 3-1, aí fomos para um jogo extra, né? Que foi aqui no Pacaembu, em São Paulo. Que nós perdemos em Porto Alegre, ganhamos no Rio de Janeiro, e o jogo decisivo, naquele tempo não tinha negócio de saldo, o saldo de gol era só no final. Aí colocou um jogo extra. Esse jogo extra foi em campo neutro, foi no Pacaembu, em São Paulo. Esse jogo eu não joguei, fiquei no banco, e jogou o Guto daí, sim.
E o Flamengo foi 0-0 e na prorrogação 0-0. E aí perdemos pelo saldo de gol, porque o primeiro jogo o Grêmio tinha feito um saldo melhor do que o nosso. Né? Então, essa foi uma história interessante, falando em superstição, né, de um grande treinador de futebol, que é o Zagallo, que tem aí, tá com quase 90 anos, né? É um dos grandes símbolos aí de falar em treinador do futebol mundial. Heitor, você mostrou uma medalha pra gente aqui, tem mais duas, né? Explique pra gente quais são. Essa medalha é da medalha do campeão mundial, né? No México, né? Que foi, eu acredito que da minha carreira teve divisor de águas. E talvez essa medalha aqui, ela significa muito isso aí. Que foi uma conquista com 19 anos, né? De um título mundial, que eu joguei todas as partidas, né? Desde quando o sul-americano, que nós fomos campeão sul-americano, até o campeão se sagrar campeão mundial contra a Argentina, eu joguei todos os jogos, né? Tive a felicidade de não machucar, porque aí entra o lado de machucar, né? Até na estreia, eu falo das histórias, na estreia do Mundial contra a Holanda, eu estava com um torcicolo muito forte. E a seleção brasileira era muito, o nível dos jogadores é muito elevado. Quando você sai de contusão, você entra o outro, você não volta. Então o nível era muito alto. Então a gente tem que pensar jogo a jogo e cada jogo lutar pelo próximo jogo. E aí joguei com um torcicolo muito forte, consegui controlar, né, o jogo. Nós empatamos com a Holanda 1-1 e aí acabamos o segundo jogo ganhando da Nigéria por 3-0, União Soviética, aí fomos ganhando e caminhando para a final contra a Argentina 1-0, né? Ganhamos de 1-0 na final. Então, para mim, por simbolismo, essa medalha é muito importante, porque ela acabou abrindo portas. Com o título mundial e com a medalha de prata no Pan-Americano depois, eu acabei indo para o Flamengo, né? Então, o Flamengo tinha acabado de ser campeão mundial em 81. Então, um time tinha acabado de vender o Zico para a Itália, né? E não tive a felicidade de jogar com o Zico no Flamengo. Gostaria de ter tido essa oportunidade, não tive. Porque o Flamengo tinha acabado de vender o Zico para o Udinese da Itália e com os recursos que ele comprou 5, 6 jogadores da seleção que tinha acabado de ser campeão mundial. Então, a seleção acabou abrindo muitas portas, né? E essa outra medalha é medalha de campeão brasileiro de seleções. E aí pela seleção paulista, né? Nós fomos campeão em 82, aí ganhamos do Rio de Janeiro. Então, a final foi São Paulo e Rio, né? Que eram os dois times que tinham base, os dois times juntos formavam a seleção brasileira quase. Tinha mais jogadores. Então, assim, foi um momento muito bom o ano de 83, né? Que acabou abrindo porta para o Flamengo, depois fui para o Náutico, Vasco da Gama, né? Que o Vasco, por ser de origem portuguesa, acabou abrindo a porta também da Europa para o Portugal. Que eu fui para Guimarães, né? Depois Nacional da Madeira, depois Marítimo, né? Está Heitor, na frente arrumando elas, está Dunga, o capitão do time brasileiro. TV Record São Paulo, TV Record Rio. Na ensaiada, lá vai ela, olho no lance! Mais um gol brasileiro, meu povo! Enche o peito e confira comigo no replay! Ei, Heitor! É dele a camisa número 4. Poxa, Heitor, muito legal essas histórias que você tem no esporte. E com certeza muitos jovens estão nos assistindo agora, estão admirando sua história, sua passagem pelo futebol e querem ouvir agora de você uma palavra de incentivação. Eu acho que assim, o jovem, eu acho que serve, quando eu falo o futebol, eu sinto como exemplo. Então, logicamente, nem todas as pessoas vão ter oportunidade no futebol. Eu falo que quando eu voltei de Portugal, nós tivemos uma escola de futebol aqui na Arejal chamada Luso Brasileira. Tá? E eu e o Almir, que eram os treinadores. Almir Molon, que também foi profissional, né? E aí, quando eu voltei de Portugal, nós abrimos a escola. E era um projeto muito interessante. Tanto a escola particular, que tinha 180 alunos, como o projeto social que chamava CEL, Criança Esperança Laranjarense, que era ministrado lá no campo da Vila Zala. Então, né, e também tinha 180 alunos.
E a mensagem que nós deixávamos naquela altura, que nem todos seriam profissionais, né? Você pode, e não só no futebol. Quem está dentro do futebol pode ser ir para o atletismo, basquete, para o vôlei, né? Qualquer esporte que tenha vontade, tênis, né? E serve também de ensinamento de disciplina para a vida, né? Você tem que ter uma disciplina, tem que ter os estudos, né? Então, o conselho que eu deixo é que não deixe os estudos, tire proveito, respeite os professores, tire o proveito máximo do que vocês podem aprender, que vocês vão precisar isso durante a carreira, seja no futebol, seja em outro ramo de atividade, né? O jornalismo, né? Que seja, acho que o aprendizado é tudo. Então, e nunca desistir. Eu acho que o desânimo não pode, porque você vai ter situações menos boas para você, né, durante a sua vida. Então, mas você não pode desanimar. Tem sempre cabeça erguida, a fé é muito grande em Deus, né? Que Deus possa iluminar o caminho, né, de todos, né? Isso é muito importante, a fé de cada um, e que as pessoas possam se realizar como seres humanos e fazer o que gosta. Eu tive a felicidade na minha carreira de fazer o que eu gostava de jogar futebol. Então fiz a carreira profissional e tiro os ensinamentos do futebol até hoje na minha vida. Levei para outros ramos de atividade o ensinamento do futebol também, como a disciplina, como pensar coletivamente, né? Pensar em conjunto. Essa é a mensagem que eu deixo. Heitor, muito obrigado por essa entrevista, por aceitar o nosso convite. Você passou um exemplo para a gente, você é um exemplo aqui para a gente. A sua carreira é longa e cheia de histórias para contar para a vida inteira, né? Exatamente, foi a carreira que faz assim, tudo tem o começo e o fim, né? Então, começou aqui em Laranjal Paulista, né? Só para finalizar, eu sou família de Tietê, né? Meus pais são de Tietê, minha mãe é família aqui de Laranjal. Com 6 anos de idade eu mudei aqui para Laranjal Paulista. Eu tenho familiares ainda em Tietê, que é da família dos meus pais, do meu pai, né? E aí, acabando em Laranjal, eu acabei descobrindo a aptidão para o futebol, né? E então a gente leva isso de criança. Eu repito para você, aqui na Vila Campasse, que é onde eu resido hoje, né? Eu moro em Vila Campasse, e aqui tem umas lembranças muito, muito boas. Tem uma nostalgia, né? Muito grande, e a gente fica contente de ter levado o nome de Laranjal Paulista, né? Que eu lembro que todos os jogos que a gente era entrevistado, às vezes pelas grandes emissoras aí, a gente levava o nome de Laranjal Paulista, né? Porque isso é uma gratidão por a gente estar aqui, ser criado, né? Ter nascido em Tietê, mas ser criado em Laranjal Paulista, tem uma grande satisfação por isso também. Então, um grande abraço a todos aí, os seus seguidores.